Olá amigos, o programa Em Ação, a Voz do Povo na TV está visitando um dos seus parceiros, que é a RB Materiais de Construção, que fica aqui na rua Lopes Trovão, atrás da prefeitura. E a RB Materiais de Construção está com um show de ofertas para você. Vou falar algumas. Pisos e revestimentos a partir de R$ 15,79 o metro quadrado. Cabinho flexível, rolo com 100 metros, R$ 105,00 à vista. Telha colonial PVC, 2,42 por 86, R$ 64,99. Baixou mais ainda, tudo isso à vista. Basculante 60 por 60 de alumínio, R$ 59,90. Gabinete 41 centímetros, substitui o lavatório com coluna já com espelho, R$ 119,00. Biodigestor com capacidade para 6 pessoas nas residências, 500 litros, R$ 1.390 à vista. Tinta acrílica Rio, 18 litros, R$ 89,00 à vista. E temos várias cores. Tudo isso você só encontra na RB Materiais de Construção, que fica aqui na rua Lopes Trovão, atrás da prefeitura. Telefone 2521-1849 e zap 997277435. Não se esqueça, precisou de material de construção, RB Materiais de Construção, que fica atrás da prefeitura. Se está difícil para você agora, imagina para aqueles que antes disso tudo acontecer já não tinham nada. Seja solidário, ajude, doe alimentos, produtos de higiene e limpeza a quem mais precisa. É só deixar sua doação na sede da Cruz Vermelha, em Nova Friburgo, Praça Getúlio Vargas, número 92. Nós da Cruz Vermelha levamos sua doação às famílias carentes da cidade. Contamos com você. Seja qual for seu tipo de negócio, a Beta Alarme tem a solução em segurança eletrônica para você. Os ladrões estão em toda parte e roubam qualquer coisa em qualquer oportunidade. Proteja-se, saia da idade da pedra e tenha acesso aos melhores equipamentos de vigilância eletrônica. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Olá amigos, estamos aqui com um novo parceiro do programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, Leonardo Pinturas. Leonardo, fala aí o que a sua empresa oferece para seus clientes e amigos. Hoje nós estamos no mercado já há 5 anos, né? No mercado nós oferecemos pintura, textura, parte hidráulica, parte elétrica. Nós pegamos sua obra da fundação, te entregamos na chave, com profissionais qualificados em todas as áreas. Nós fizemos algumas obras em Friburgo, que é muito conhecida, como o Campo de Nova Friburgo, que fica na rua da Angelante Nesta, começa ali nos Correios, acaba lá no Bolero. Nós temos boa referência no mercado. Inclusive, nós fazemos todo tipo de telhado, limpeza de calha, tá? Manutenção, troca de telha. Se você precisar do nosso serviço, pode entrar em contato com nossa empresa. Telefone de contato DDD 22, somos de Nova Friburgo, é 981-6304, Leonardo Pintura. Ok, gente, tá esperando o quê? Precisou de obras? Leonardo Pintura. Corre pra cá! Olá amigos, do programa Em Ação, a Voz do Povo na TV dessa semana vai bater um papo descontraído com o pré-candidato a prefeito, Cláudio Damião. O Cláudio Damião já participou diversas vezes aí do nosso programa, sempre trazendo informações de interesse da nossa sociedade. Então, a partir desse momento, nós vamos saber um pouco mais da vida do Cláudio Damião e também o que levou o Cláudio a tentar
ser prefeito da cidade de Nova Friburgo. Cláudio, mais uma vez é um prazer ter você no nosso programa. Gostaria que você se apresentasse aí para os nossos telespectadores. Bom, César, primeiro agradecer a você a oportunidade de participar do seu programa, cumprimentar todos os telespectadores, né? É uma grande oportunidade, um programa de televisão, fazer uma entrevista e a gente dialogar sobre os problemas da cidade e as motivações que me levaram, né, a colocar o meu nome como pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que esse povo está muito sofrido, né? As pessoas estão muito desapontadas com a política, muito desanimadas. E eu quero falar para você do ponto de vista de que as soluções estão nas nossas mãos. Outro dia uma pessoa falou assim, eu não voto em ninguém, eu não acredito em ninguém, é todo mundo desonesto. Eu falei, você é desonesta? Não, eu não sou. Então nem todas as pessoas são desonestas. Eu já dei prova do meu trabalho, da minha integridade, da minha honestidade ao longo do meu percurso de vida pública, 2 mandatos em que investiguei os desvios de dinheiro público, né? Acompanhei aí, fiz bons projetos, tenho um nome escrito na história de Nova Friburgo pelos serviços prestados. Então, assim, se você tem um doente em casa, o que você faz? Você cuida do doente, é um familiar seu, amado, querido, ou você larga ele para lá, esquece dele, deixa ele definhar? A cidade em que nós moramos é o nosso ente querido. Aqui a gente se organiza, aqui a gente vive, aqui a gente cria família, trabalha, né? e gera relações sociais. Então Nova Friburgo é um espaço que nós precisamos cuidar, né? E é por amor a Nova Friburgo que eu estou colocando meu nome à disposição para concorrer a uma eleição. É um amor de quem cuida, não é um amor daqueles que dizem amar, mas que maltratam, esquecem, dão as costas, se apropriam do dinheiro desse município, que é do povo de Nova Friburgo, através de atos de corrupção, superfaturamento, dão as costas para a saúde pública, para a educação, né, para os serviços em que a população tem a maior carência. Muitas vezes sequer cuidam da iluminação pública do município. Isso não é amor, né? O meu amor é um amor que vem em razão exatamente dessa compreensão da necessidade da gente cuidar. E eu tenho cuidado. Tenho cuidado sempre, a partir do mandato que exerço e fora do mandato, das ações que eu procuro ter como cidadão. Então, estando na Câmara ou não estando na Câmara Municipal, eu sempre tive uma atividade proativa, né? uma relação de cuidado e de permanente interesse pelas questões do município. E tem algumas aqui. Nós estamos numa situação de pandemia, né, César? Em que as pessoas estão afastadas e eu estou sem máscara. Antes que alguém até possa dizer, mas você está dando uma entrevista sem máscara, é porque a gente está cumprindo aqui o distanciamento, você está de máscara, o câmera está de máscara e eu estou no afastamento para poder fazer essa entrevista, né? Então eu estou sem máscara em razão disso. Mas com todos os cuidados necessários para não haver contágio, contaminação, porque a gente acredita que as pessoas precisam estar protegidas, né? Para poderem evitar que recaiam aí sobre elas a contaminação e, em razão disso, ter que buscar a saúde pública no município, que está superlotada, né? A gente está com 100% de ocupação dos leitos aí de UTI no hospital municipal. Então, a minha apresentação inicial vai nesse sentido. A razão da minha colocação do meu nome como pré-candidato é a minha experiência, a minha vivência política, a minha integridade, a minha honestidade e o meu amor a Nova Friburgo. O meu amor a esse povo de Nova Friburgo, que precisa restabelecer essa sintonia com a política, né? Precisa voltar a acreditar que tem gente honesta na política. Nem todo mundo é picareta, nem todo mundo é bandido. Tem gente séria, assim como você que está me assistindo. Legal. Cláudio, a gente conversando assim em off, né, antes de começarmos aqui a nossa entrevista, em outras oportunidades, nós sempre pautamos pela situação que os munícipes vivem em nossa cidade em relação às concessionárias, né? Como que você vê, eu vou te perguntar assim, uma por uma, e você faça a sua colocação. Perfeito. Certo? Vamos começar pelo transporte público. Como que você vê a atuação do transporte público na nossa cidade hoje? Ô César, eu acho que a gente tem que fazer até uma pequena retrospectiva para poder falar do transporte público hoje. Primeiro, quando a gente está falando de um serviço público, é um serviço que pertence ao povo de Nova Friburgo e que foi concedido para uma empresa prestar o serviço em troca de um pagamento, né? Então as pessoas pagam a passagem, que é de um serviço que foi terceirizado, foi entregue a uma concessionária para prestar.
podia ser prestado diretamente para o município. Mas há muitos anos, a empresa FAOL foi se constituindo e passou a oferecer esse serviço. O que tem que estar por trás desse fornecimento do serviço é um contrato bem elaborado, né, que trate de todos os problemas relativos ao transporte público no município. E até então não havia concessão pública de transporte. Isso começou no governo da doutora Saudade Braga, que fez uma licitação e a partir daquela licitação abriu para regulamentar esse processo de contratação com licitação. Aí algumas pessoas falam, mas continuou o monopólio. É verdade, continuou o monopólio, embora a lei orgânica do município diga que não possa haver monopólio. Mas abriu 3 lotes na ocasião. Como essas empresas de ônibus elas se organizam através de um processo de autoproteção, cada um tem um terreno e um lote, ninguém se mete no lote do outro, né? A empresa que veio para Friburgo e ganhou a licitação, ela ficou com 2 lotes, o lote 2 e o lote 3. E o lote 1 ficou deserto, é o nome que dá para esse processo quando ninguém ganha. Como é um serviço absolutamente necessário, ele não pode ficar sem ser prestado, a empresa, FAOL, passou a operar em caráter precário. E ficou nesse sistema de caráter precário, uma nova licitação foi feita, nenhuma empresa veio e permanece esse formato até hoje. O que tem por trás desse negócio que a gente precisa cuidar e olhar é o que está escrito no contrato. O contrato é um compromisso entre as partes. O contrato com a empresa FAOL, ele não está sendo cumprido dentro do rigor que deveria ser cumprido. Ou seja, o município é o órgão fiscalizador para cuidar do interesse da população e não tem cumprido esse papel. Agora mesmo na pandemia a gente vê ônibus cheio quando o decreto diz que não pode ter ninguém em pé, as cadeiras, os passageiros têm que andar sentados, com máscara. Então o transporte público virou um espaço de contágio, né? E em razão do contrato que está estabelecido, o contrato determina que a prefeitura é o órgão que vai regular e fiscalizar esse processo. Então tem uma falha aí. E ainda tem uma outra falha muito grave, que até então ninguém conhecia a planilha de custo da empresa. A planilha tem que ser de conhecimento público, as pessoas precisam saber o que está escrito nela, por que o preço da passagem é esse, o que fez chegar aquele valor. E eu vinha trabalhando e estudando isso há muito tempo, fiz várias audiências públicas, até que chegou um momento em que eu tive acesso a um documento produzido pela UFRJ, né, por um setor de pesquisa da UFRJ, a cota UFRJ, que apresentou, através de um estudo, que os preços da passagem naquela ocasião em Friburgo estavam acima do valor correto que deveria ser calculado. Tinha superfaturamento na planilha. E eu apresentei uma proposta de investigação nesse documento, uma CPI da FAOL. Para eu fazer uma investigação, eu preciso de 7 assinaturas, né? Precisava como vereador. Consegui 9. Na hora que eu fui apresentar ao presidente da Câmara, na sessão, o pedido de abertura da investigação, 3 vereadores tiraram a assinatura, o que fez com que eu ficasse apenas com a minha e mais 5, 6 assinaturas, eu não consegui chegar ao número de 7. Aí a gente chega à seguinte conclusão, as concessionárias têm um poder dentro da Câmara absurdo. Investigar um contrato é obrigação do vereador, e a gente não conseguiu, eu não consegui naquela ocasião, por força da não participação da maioria dos vereadores da Câmara no processo de fiscalização do contrato. Então hoje a gente tem aí um chamamento público, muito em breve, me parece que em agosto, vai ter uma nova licitação do processo de concessão do transporte em Friburgo. Quando foi feita a lei orgânica, agora recentemente, eu já não estava mais na Câmara, mas apresentei uma série de sugestões. Uma delas era de que os contratos não poderiam ser por longo prazo. Como é que você vai fiscalizar e vai mudar um processo contratual de 30 anos? Fica muito difícil. Então eu disse o seguinte, como os investimentos já estão maduros, os contratos de concessão devem ser de prazo mais curto, 5 anos, 10 anos no máximo, para permitir que você renove as concessões em tempo menor, de modo a melhorar a qualidade do serviço e evitar os vícios que a gente vê se acumulando ao longo do tempo. Isso para falar da FAOL, inicialmente, mas tenho certeza que você tem dúvida com relação a outros. Tem, com certeza, muitas dúvidas. Você falou aí, Cláudio, 3 nomes, né? 3 vereadores. Eu tenho certeza que a gente conhece os nossos telespectadores, eles vão perguntar, por que eu não falou o nome dos vereadores? Porque está bem à vontade. Se você achar antiético, a gente, 3 vereadores que naquela oportunidade, graças a eles, não foi avante o seu projeto dessa CPI. Aí
É verdade, eles tiraram a assinatura, fizeram as alegações dele de que estavam tirando a assinatura. Isso está documentado. Está documentado, não estou aqui fazendo nenhuma ilação e nem tentando denegrir o nome de ninguém. São pessoas, figuras públicas que estavam na Câmara e resolveram tirar o nome da investigação. Entenderam que não deveria investigar a FAO. Mas é estranho, né? É estranho. A pessoa assina, bota lá a sua rúbrica e logo a seguir, alguns dias depois, tira. Aí impede que uma investigação avance, uma investigação que certamente redundaria em benefício para a população. É estranho, mas vamos deixar o pessoal me cobrar. Eu sei que você não vai se sentir muito com isso. Eu não quero ser antiético de, num momento eleitoral, falar isso, vão dizer, você está falando porque quer prejudicar os outros candidatos. Se eu vier aqui falar, vão dizer assim, você está fazendo isso para prejudicar a candidatura deles. Não é. Eles não tiveram um compromisso ético com a população de Nova Friburgo. Cláudio, nós também, a empresa brasileira de meio ambiente, BMA, por muitos cantada em verso e prosa como uma empresa que presta um excelente trabalho aqui em Nova Friburgo. Mas há controvérsias, não é? De fato, se você analisar em pesquisas realizadas aí no município, é a empresa que tem a melhor conceituação do serviço prestado. E a gente deve destacar isso, nós não estamos aqui para dizer que não é bem prestado o serviço. Mas esse serviço é pago. Então todas as concessionárias têm por obrigação... Muito bem pago, né? Inclusive Sim. A partir do novo Código Tributário, se eu não me engano, em alguns casos a taxa do lixo é maior do que o próprio valor do IPTU. Eu ia entrar nesse ponto, César. Você bem lembrou. Mas como eu estava dizendo, né, o serviço é bem prestado e deve ser bem prestado por todas as concessionárias. Não pode ser bem prestado por uma e mal prestado por outra. Todas têm que prestar um bom serviço, porque todos eles são pagos. Tem lucro por trás disso. E quem paga é a sociedade. E quem paga tem o direito de exigir um bom serviço prestado. A questão não é essa, se está sendo mal ou bem prestado. Bom, é também essa questão. Mas o que a gente está discutindo é por que os contratos não são cumpridos. Se eu contrato um serviço, digamos que eu contrate você hoje para fazer um programa de televisão e falo, olha, César, eu vou te remunerar com R$1.000. Só que você não comparece, você falta, você presta o serviço pela metade, você está descumprindo um contrato que nós estabelecemos, correto? Se uma concessionária estabeleceu o valor do serviço que ela vai prestar para a população, está no contrato uma série de obrigações, e ela começa a não prestar aquelas obrigações, embora fique parecendo que para o usuário o serviço que ela presta está de boa qualidade, o conjunto das regras contratuais não estabelecidas permite que ela ganhe mais sem oferecer as contrapartidas que estão no contrato. Para me fazer entender, por exemplo, a EBMA tem que fazer coleta de lixo seletivo, não faz. Mas isso não custa, não vai trazer problema. Traz problema, porque nós estamos pagando dentro do valor total da tarifa de coleta de lixo que a gente paga, a manutenção do aterro sanitário. Se um aterro sanitário durar 20 anos, a gente está pagando para que ele dure 20 anos. Se ele puder durar 50 anos, a gente vai pagar muito menos. Além de ofertar para a natureza uma qualidade melhor da acomodação dos resíduos, porque ele vai se desmanchar no solo. Agora, uma garrafa não desmancha, uma lata não desmancha, um plástico não desmancha. Então a gente precisa transformar essa questão num cuidado também com a natureza e num cuidado com a vida das pessoas. E tem um outro elemento, né? Se nós fizermos a coleta seletiva, a gente está educando uma sociedade inteira para que ela saiba tratar melhor daquilo que ela produz enquanto lixo. E esse lixo pode se transformar em dinheiro. E se transformando em dinheiro pode melhorar a qualidade de vida de uma série de famílias. Imagine se nós tivéssemos em cada bairro coletores, separando esse material reciclável e transformando isso em renda. É possível fazer isso. Então a gente não precisa jogar tudo no lixo. Você vai diminuir a compactação, você vai diminuir a quantidade de material que vai ser jogado no aterro, né? Tem uma série de situações por trás disso e melhora a qualidade de vida e a saúde das pessoas também, né? Então é importante que a gente pense sobre isso. E a empresa não está cumprindo, isso está no contrato e ela não está cumprindo. Inclusive o contrato foi confirmado, né? Não faz muito tempo que eles estabeleceram aí uma prorrogação desse contrato, com regras. O que a gente está cobrando aqui é o cumprimento das regras, né, contratuais. Inclusive, algum tempo atrás, nós fomos procurados
pelo presidente, né? Era o presidente, eu esqueci o nome da pessoa, da cooperativa de catadores, que no contrato tem isso. Tem que ter uma cooperativa de catadores para fazer essa reciclagem, né? E parece que eles estão lá com a cooperativa nova, reformada, né? Vamos colocar dessa maneira. E até hoje os catadores não conseguem lá reabrir essa... Vamos colocar assim, essa empresa de reciclagem que teria que ter lá dentro da EBMA. Isso aí vem lá de trás da concessão, quando foi feito lá pelo falecido prefeito Paulo Azevedo. Foi o Paulo Azevedo que fez. Mas isso está no contrato, não teria que estar funcionando a sua cooperativa? Tem uma outra questão que não está funcionando, o Centro de Educação Ambiental. Isso está no contrato. Salvo o melhor juízo, Cláudio, os lixos, tanto recicláveis ou não, estão indo para o mesmo buraco. Né? Não tem Certamente, tipo de não há esse cuidado na separação. É uma separação parcial. Se você observar, se você puser na porta da tua casa uma sacola com lata, outra com garrafa, outra com papelão e outra com lixo sujo, né? Lixo de banheiro e outros lixos que se acumulam, o caminhão vai passar e vai jogar tudo dentro da caçamba. Não há separação, mas o contrato diz da obrigação de fazer a coleta com separação daquele material que pode ser reaproveitado. E nós estamos pagando por isso. O que me incomoda é a nossa acomodação em aceitar isso de forma passiva. Ah, mas eles estão coletando. Tá bom, tirou de dentro da sua casa aquilo que você não quer, que é o lixo, né? Mas isso podia ser transformado em renda, pode ser transformado numa conscientização de uma sociedade melhor, né? Gerar emprego. Gerar emprego, gerar renda. Essa cooperativa, assim, direto, eram 30, se eu não me engano. Mas você ainda tem, além dessa lá, você poderia ter nos bairros pequenos coletores que transformariam a coleta daquele material numa forma de renda para ela também. Porque a quantidade de lixo produzido é muito grande. Na minha rua, por exemplo, o caminhão passa 3 vezes na semana. Pra você ter uma ideia, onde tem uma população maior, eles passam mais vezes. Os locais mais distantes, com a população menor, passam 2 vezes. Lumiar São Pedro da Serra tem um outro processo, né? Então eles também têm uma dinâmica, isso tudo está estabelecido dentro do contrato, eles estão olhando o custo e o lucro. Então uma outra coisa que eu defendo, e eu vou encaminhar isso inclusive agora porque vai ter renovação do contrato da FAOL, é estabelecer o limite do lucro. Qual é a proporção do lucro que uma empresa de prestação de serviço público pode ter? 50%? 100%? Porque se nós vamos pagar determinados lucros absurdos para a empresa, significa que nós vamos também estar pagando muito mais por um serviço prestado que podia ser mais barato, né? Beleza. Então, Cláudio, eu vou te fazer mais uma perguntinha. Nós estamos falando da FAOL, né? Não, nós falamos da FAOL, da EBMA. Então agora vamos passar para... Águas de Nova Friburgo? Que é eu não gosto de colocar essa palavra, né? É muito pesada, vou colocar assim, que na segunda avaliação da população, que presta o pior serviço em nossa cidade, né, que é a concessionária Águas de Nova Friburgo. Como que você vê o trabalho que essa concessionária César, presta para a nossa população? Eu lembro, aqui nesse espaço a gente organizou um movimento contra a privatização da água. Aí a prefeitura, na época, era o Paulo Azevedo, prefeito, a Câmara Municipal toda ligada a ele, a maioria, né? Nós fizemos um ato em Friburgo no dia 20 de agosto. Você participou diretamente. Com mais de 10 mil pessoas. Muito intensamente desse processo. Por isso que eu estou lembrando, trazendo lá para o período de inicial, porque tem um ditado que diz que o que começa errado acaba errado. Não obrigatoriamente, né? A gente pode, no meio do caminho, mudar o curso da história. Começou errado e terminar certo, né? Se a gente aceitar que o que começa errado acaba errado, talvez a gente se conforme com o errado. E eu quero me conformar com o certo. E naquela ocasião, final da década de 90, acho que 96, 97, foi colocado na Câmara um projeto apresentado pelo prefeito na época, Paulo Azevedo, de concessão. E a gente resolveu chamar de privatização porque era 50 anos, 25 renováveis por mais 25, e 50 anos não é conceder, é dar para uma empresa privada o direito de explorar o serviço. A alegação era de que o município não dava conta de oferecer o serviço que precisava oferecer de coleta de água, de fornecimento de água, coleta de esgoto e tratamento do esgoto. Por trás disso teve uma série de problemas, né?
Não houve um debate público com a sociedade, muita mentira por trás de todo aquele processo, de que seria custo zero, de que faria coleta, separação do esgoto. Nada disso foi feito. Primeiro que não foi custo zero, o custo foi absurdo de alto. Depois que não houve a separação do esgoto. Seria feito um investimento de 140 milhões na cidade. Você lembra disso, né? Lembro. Lembra disso? A Câmara votou favorável, com 4 vereadores contrários e o restante todo favorável, né? Eram 19 vereadores naquela ocasião favoráveis à privatização da água. Inclusive, hoje em dia, né, o PDT, que lá no Senado votou favorável, gerou um debate com o Cid Gomes votando favorável. Na ocasião aqui, o PDT também votou favorável. Quer dizer, essa história de que está do lado do povo é mais ou menos do lado do povo, né? Porque votou favorável e permitiu a privatização da água em Friburgo. E a AMAI, que era a Autarquia Municipal de Água e Esgoto, era lucrativa. É bom a gente dizer isso, porque muitas vezes vem um argumento, não, está privatizando porque dá prejuízo, ela não atende a população. Ela tinha recurso, ela podia melhorar a qualidade do serviço, investir mais, reinvestir o que ela ganhava de lucro na melhoria da qualidade do serviço. E a taxa de água naquela ocasião era muito barata. A população pobre, então, não se apertava para pagar a conta de água. Hoje ficou cara. E era lucrativa. E era lucrativa. Então, esses argumentos a gente desmonta. E aí eu estava dizendo, a gente fez um movimento aqui era o quartel-general de todo o movimento, que era próximo ao centro, todo mundo se reunia, fizemos as manifestações, mas o Paulo era uma pessoa muito querida aqui em Friburgo, e a população achava que ele estava certo. Só que quando veio a primeira conta de água, foi um desespero. Teve conta que aumentou 3.000%, 4.000%, 500%, não tinha um valor linear. Aí o que ele fez? Muito esperto, né? O Paulo era muito carismático, muito esperto, ele foi baixou um decreto. Mandou recolher todas as contas. Não, ninguém vai pagar, isso é um absurdo, está tudo errado, recolhe as contas. O reajuste vai ser, se não me falha a memória, de 26% para todo mundo. Como a inflação era diferente naquela época, 26% não era tanto, né? Mas era um valor expressivo. Só que ele não disse para ninguém que aquele valor que não foi pago ficaria para a prefeitura pagar. Então toda a diferença das contas ficou acumulado para a prefeitura. Quando mudou o governo, que chegou lá o novo prefeito, acho que foi Saudade, depois do Paulo. Foi, Saudade Braga. Tinha uma conta absurda, que era uma conta assumida pelo município, sem ninguém saber, para remunerar a empresa em razão do reajuste que não foi permitido daquela forma como eles tinham dado inicialmente. Então ficou em 26% para todo mundo. E dali para cá o problema só se agravou, né? O contrato está estabelecido, uma vez estabelecido você não consegue desfazer, porque o custo para você desfazer um contrato é tão alto que o município não tem recursos suficientes para desfazer isso. Então, eu estou tentando fazer aqui de uma forma mais simples, mas essa é uma questão técnica muito complexa. E eu estou falando isso porque muita gente na rua falava, mas o prefeito tem que desfazer esse contrato. Ele não ganha isso na justiça, ele não consegue barrar. E ele não tem dinheiro para indenizar a empresa, porque o contrato é de 25 anos, renováveis por mais 25. Então você teria que indenizar um suposto investimento e um suposto lucro de 50 anos. Então é uma armadilha, foi criada uma armadilha. E aí eu volto a dizer, por que eu defendo, e aí a minha briga com a reforma da lei orgânica do município foi nesse sentido, né? Me indispus com colegas ali, que eu até gosto muito, porque eles não compreenderam a necessidade e ouviram mais a concessionária do que o interesse público, né? De que os contratos têm que ser de curto prazo. Eles têm que prever o lucro da empresa, a remuneração, o retorno do capital investido, tem. Mas esses contratos todos são contratos maduros, não são contratos iniciais. Então você tem que dar um tratamento diferenciado. Se é uma empresa que está chegando agora, para ela poder amadurecer o investimento e precisa de um tempo maior, a lei deve prever. Mas nos casos em que os contratos já são de longo prazo, maduros, as renovações têm que ser por prazo inferior. Ao invés de 25 anos, 10 anos no máximo, 5 anos em alguns casos, porque ela vai ficar sempre pressionada pela necessidade de prestar um bom serviço e cumprir o contrato sob o risco de, depois de 5 anos, ser cancelado. E aí sem ônus para o município, compreende? Então isso dá um poder ao município de atuar em favor e em defesa do interesse público. Eu não sei se eu me consigo fazer entender, se o telespectador tiver alguma dificuldade de compreender esse raciocínio, eu estou sempre à disposição para esclarecer esse meu ponto de vista, embora essa mudança não seja mais possível, porque a lei orgânica foi renovada, foi feita e estabeleceu esse prazo longuíssimo em benefício das empresas e em detrimento do interesse da população, dentro da minha lógica, do meu ponto de vista. Legal. E a gente está fazendo questão de se colocar assim, bastante essa questão da
da privatização da água aqui em Friburgo, porque foi votado em Brasília, a nível nacional. Eles querem privatizar a água a nível nacional. E eu me coloquei à disposição do deputado Glauber, até que, se preciso fosse, levar como exemplo o que acontece aqui em Friburgo. O que acontece aqui em Friburgo hoje com essa empresa, assim, é coisa assim, é impressionante. Eu vou dar um exemplo do bairro que eu moro, lá no Cordoeira. Em outros governos, eles tentaram hidrometrar lá. É um local de famílias de vulnerabilidade social, pessoa que não tem nem o que comer em casa, às vezes, pessoa que não tem emprego. Hidrometraram todas as economias, né, as casas, e, no meu entendimento, enganaram a população, né? E hoje a gente tem uma situação lá gravíssima. Nós estamos numa pandemia, tem famílias lá com água cortada e não há jeito de religar. Eles não têm sensibilidade, eles não querem nem saber. Se não pagou, eles vão e cortam mesmo, porque eles estão aí para isso, para ganhar dinheiro. César, é uma violência. Você deixar uma pessoa sem água é uma violência. Uma pandemia. Uma violência onde o requisito dobro, né? básico para você não se contaminar é lavar as mãos com frequência. Como que a pessoa vai lavar a mão se não tem água? E como é que ela vai fazer a comida? Ela não tem dinheiro para comprar água mineral. Então ela não tem dinheiro, está vivendo uma dificuldade. Não cheguei nisso, eu estou falando assim, o que nós estamos vivendo hoje, uma pandemia, mais de 50 mortos aqui em Friburgo, mais de 800 pessoas contaminadas, isso crescendo. E a empresa não tem a sensibilidade de, pelo menos nesse período, ir lá religar essas águas. Essa família que eu estou te falando, eu já vi conta de R$ 1.600. Como que uma pessoa de vulnerabilidade social vai pagar uma conta de R$ 1.600? Teve uma pessoa, um morador lá, que me mandou a foto da conta e eu disse para ela, olha, você não tem que pagar isso, você tem que requerer uma revisão e, mais do que isso, você tem que pedir a anulação da conta e o direito de você não pagar e a prefeitura interferir. Reclamar no PROCON, reclamar na Secretaria de Serviços Públicos Concedidos, a subsecretaria. Não dá para ser dessa forma. E mais, César, quando você falou desse processo nacional, né, o Glauber, evidentemente, ele é contrário a esse processo também. Porque Nova Friburgo viveu uma experiência muito desagradável com relação à privatização da água. Lembra, a gente foi para a rua, desculpa, César, a gente foi para a rua dizendo, inclusive, assim, pagar água, nem pensar. Porque quando tinha a MAI, numa situação limite, ela não cortava a água daquele morador pobre. E mesmo assim a empresa dava lucro. Então o lucro não é necessário, porque tem uma função social por trás disso. Se o sujeito está em condições, ele não vai se negar a pagar. Né? Exatamente. Numa situação de vulnerabilidade, tem que ter um fator humano que extrapole o lucro. Né? Então entra a questão social. Na minha opinião, Cláudio, após a privatização, essa empresa, com vários termos aditivos que aconteceram, né, 5 ou 6, se não me engano, todos, sem exceção, todos beneficiando única e exclusivamente a empresa, prejudicando a população. No projeto inicial, seria feito uma estação de tratamento lá em Conselheiro Paulino. De repente, eles foram autorizados a fazer 5. Né? Fizeram uma estação de tratamento de esgoto no centro da cidade, a primeira, ali perto da Renda das Artes. Acabaram com a rua Tiradentes, até a semana passada fui chamado para ir lá, porque estavam tirando uns resíduos lá de dentro. Um mau cheiro tremendo. As casas ali tiveram uma desvalorização impressionante, mais de 50%. E até hoje o problema não foi resolvido. E eu não sei se tem em alguma outra cidade no Brasil uma estação de tratamento de esgoto no centro da cidade. Né? Então tudo que foi feito após a privatização foi tudo para beneficiar a empresa em detrimento ao povo. E a gente fica na torcida de que um dia a gente venha a ter
um governo que, se não conseguir rever, pelo menos mostra para a população que está tentando, né? Porque as contas hoje são altíssimas, a sensibilidade nenhuma e o povo sempre prejudicado. E eu sou também um pouco suspeito para falar isso, porque desde o primeiro momento eu se mantive contra, como sou contra até hoje, né? Tanto é que eu sou, graças a Deus, né, pessoa não grata lá para a empresa. Se eu tiver em algum lugar, estão fora. Então, ainda bem que eles pensam assim. Porque enquanto eu tiver e puder falar, eu tenho um lado, né? Como você também tem. O meu lado é o povo. É dessa forma que eu me coloco. E você está falando, né, se vai ter um governo que vai desfazer isso. Eu te digo o seguinte, é praticamente impossível. As amarrações que foram feitas, por isso que é importante, você que está acompanhando, agora virou moda, não voto em ninguém, não escolho ninguém. Você está sendo cúmplice se você não participa. Porque quem compra voto vai fazer exatamente isso. Vai vender, vai privatizar, vai montar esquema, não vai fiscalizar, não vai acompanhar. Mas se você vai lá no dia, escolhe um sujeito, você sabe do passado, sabe da história, você foi e pesquisou, e você vai continuar acompanhando, você tem muito menos chance de errar. E você está fortalecendo uma política que vai te beneficiar. Agora, se você não quer votar, não quer participar, na eleição passada, em 2016, 48 mil pessoas não votaram ou votaram branco e nulo. O Renato se elegeu com 29 mil votos. Se esses 48 mil tivessem participado e feito uma outra escolha, talvez nós estivéssemos aí com um destino muito melhor para Nova Friburgo. Se continuar nesse processo, a cidade vai falir. Quando você precisar de um atendimento de saúde, você não vai poder reclamar que não tem, porque você não escolheu, você não participou, você não debateu. A nossa posição tem sido sempre de estar ao lado da população, independente de cargo público, de interesse qualquer. Né? Quando a gente falou das manifestações contra a privatização, você não estava pleiteando ser vereador, eu muito menos. A gente estava ali por interesse público, é o nosso interesse. Nós somos público, nós somos população, nós somos povo também. Né? Então é essa questão que a gente tem que trabalhar. A gente fala, porque lá fora aquele país é melhor organizado. É porque ele se educou para se organizar, ele se educou para participar. Aqui você fala de participação, as pessoas não querem participar, né? Não tem muito interesse em participar. A gente tem que mudar essa questão cultural de negação. A negação não resolve, o que resolve é a participação. Eu escolhi errado, eu escolhi e me arrependi. Perfeito, mas você escolheu. Agora, ser omisso, eu não escolhi ninguém. Qual a vantagem que você teve? Você escolher entre a vida e a morte, você vai escolher a morte? Não, você vai escolher a vida, evidentemente, né? Pode ser que um escolha a morte, mas 99,9% vai escolher a vida. Se a gente vive em sociedade, vive em comunidade, a vida é feita de escolhas, de participação e de escolhas, de decisões. Se não for assim, a gente vai viver numa caverna isolado do mundo. Porque as minhas decisões vão te afetar, vão afetar o nosso amigo câmera, vão afetar a sociedade ao redor. As minhas escolhas, as minhas decisões, elas têm um compromisso com o próximo. Então, se você hoje tem essa visão equivocada de que não participando você está contribuindo, não, você está não participando, você pode estar destruindo a vida de um monte de gente, na medida em que não participar pode escolher um bandido, um corrupto, um desonesto para tomar conta daquilo que é de todo mundo. Mas eu não escolhi, escolheu. O não participar fez com que ele chegasse lá, porque ele tem o poder do dinheiro para comprar o voto, né? E você tem o poder da decisão para mudar isso. Então eu faço sempre esse apelo. Falando da água, César, a discussão era de que seria feita a separação absoluta do esgoto. O que é isso? É ter uma canalização só para o esgoto e a outra só para a água de chuva. Depois de muito tempo, isso não aconteceu, e o que foi feito foi o aproveitamento da rede já existente, onde joga o esgoto, onde joga a água de chuva, para captar lá na beirada do rio em tempo seco. Porque se chove, toda aquela água que vem pela tubulação joga para dentro do rio e aí não tem tratamento de esgoto. Então é um tratamento de tempo seco. Outra coisa, quando está falando em vazamento, nós temos aqui mostrado, através do programa, através das redes sociais, agora o povo também está mais atento, acompanhando. Aqui na Avenida Galdino do Vale Filho, nós temos ali, já chegamos a ter 8 vazamentos. Jogando direto. E você vê a tonalidade da turbidez da água, de um lado clarinho e do outro lado cor de esgoto, quer dizer, e ninguém faz nada. Essa captação não está sendo fiscalizada. Aí eu volto ao contrato. Eu pagando 100%, nós falamos isso, não é? 100%. 100% de tarifa de esgoto. O que eu estou dizendo é o seguinte, é impossível rever o contrato?
Hoje é impossível, o município não tem dinheiro. Seria muito fácil chegar aqui, qualquer um que é pré-candidato, falar, não, nós vamos rever o contrato. Mentira! Não tem dinheiro para indenizar a empresa. E eu sempre falei isso com você, lembra? Quando eu estava tentando fazer a investigação, eu falei, César, o município não tem dinheiro. O troço foi amarrado de tal maneira para não permitir a retomada pelo município. Não tem dinheiro hoje para retomar, porque o custo da indenização à empresa, com o lucro previsto dela de 25 anos, é muito alto. Então o que tem que fazer é ter prefeito que cumpra o que está no contrato, fiscalize, defenda o interesse da população. Mas as pessoas têm escolhido prefeitos, infelizmente, que têm tido aí nos últimos anos interesses relativos aos interesses misturados com os interesses das concessionárias. É elite local que defende o interesse dessa concessionária. Ou aquele candidato a vereador que eleito defende a concessionária porque também se beneficia disso, né? Porque não tem justificativa. Por que a gente não conseguiu investigar a FAO? Né? Por que não conseguiu chegar a uma conclusão na investigação do processo da água de Nova Friburgo? Inclusive foi interessante, né, essa abordagem agora. Nós conseguimos, com muito sacrifício, né, vários meses nos bairros, nas ruas. Colhendo assinaturas, né? 15 mil assinaturas. Eu lembro, eu participei, eu assinei também. Conseguimos abrir a CPI da água de Nova Friburgo. Eram 5 vereadores, né? E depois de muito tempo, né, discussão vem, quando chegou no relatório final, surgiram 2 relatórios, um oficial e um não sei que nome que dá. Porque separado. Se tinha uma comissão, não podia ter 2 relatórios. Né? E o relatório que tinha apenas um vereador, que era o relator, lógico, foi vencido pelos 4. Né? E essa CPI, infelizmente, acabou em pizza. Ela não prosperou. Aí que está uma diferença, César. Eu fiz a investigação da saúde, né? No governo do Rogério Cabral, em 2015, eu consegui levantar uma investigação por compra superfaturada de equipamento, remédio, manutenção de equipamento, coisas dessa natureza. Eu presidi a CPI, eu fui o autor e o presidente da CPI. O prefeito tinha relação com vereadores lá e colocou uma base lá dentro para atrapalhar a investigação. Ainda assim, eu consegui fazer um voto em separado, não era um relatório em separado, não eram 2 relatórios, mas eu fiz um voto em separado para tentar salvar aquilo que eu investiguei. Então o meu relatório, meu voto em separado, tinha 300 e tantas páginas. O outro era uma peça de ficção de defesa do prefeito. O vereador não tem que estar lá para defender o prefeito, tem que defender o interesse da população. E curiosamente, né, desses membros da CPI da ocasião, foram reeleitos vereadores. E um, inclusive, é pré-candidato a prefeito de Friburgo. Quer dizer, a população também precisa ficar atenta a isso. Como é que alguém que trabalhou contra o interesse dela, a favor dessa situação caótica que está a saúde, para defender o prefeito, com comprovados documentos que demonstram que havia compra irregular, né, de superfaturada, manutenção de equipamento com valor superfaturado, uma série de irregularidades, e ele, ao invés de ficar do lado do povo, ficou ao lado da população. E hoje é pré-candidato a prefeito. Então, assim, essa negação à política que está levando essas pessoas ao poder. Porque se a pessoa se interessa, ela vai procurar saber, bom, quem é esse elemento? Esse cara não serve para estar na vida pública, porque ele não trabalha a favor do interesse público, ele trabalha no interesse dele. Ele vai lá apoiar o prefeito porque depois ele tem um cargo na prefeitura, ele nomeia um monte de gente dentro da prefeitura. E quem paga a conta somos nós. Então está na hora de mudar isso, né? Acho que já passou da hora de mudar isso. É ter uma consciência política, uma consciência cidadã, uma consciência crítica, de que a decisão está na mão lá de quem está do outro lado da Câmara, nos acompanhando aqui. Beleza, Cláudio, nossa produção está fazendo sinal ali que o nosso tempo já está esgotado, mas eu gostaria de que você fizesse uma abordagem em 2 temas. Vocês já perceberam que a gente, para falar, vamos ficar aqui um dia inteiro conversando. Tem muito assunto, né, Sérgio? E o assunto não vai acabar. A Cláudia tem ali alguma coisa também para falar em relação à iluminação pública. Eu vou deixar você à vontade, Cláudia. Eu te perguntar sobre saúde e educação. Você também tem uma situação importante em relação à iluminação pública. Você deixar à vontade, para que você faça aí as suas considerações finais aí, falando sobre o que se você achar que deve ser abordado. Saúde, educação e essa questão
César, todos os pontos são absolutamente importantíssimos. A educação está essa situação crítica em razão da pandemia, mas já tinha problema antes, né? A gente vinha aí com uma abordagem relativa à educação precária, situação também de abandono de escolas, né? O fechamento da escola Odete Pena Muniz. Quer dizer, situações que são inaceitáveis numa gestão pública, você deixar uma escola chegar ao ponto de ficar falimentar. Não ter condição do prédio abrigar os alunos porque chove dentro, cai fiação, dá curto-circuito, o banheiro parecia uma caverna. Isso é um desrespeito com as famílias que elegeram esses representantes públicos, né? Eu estive lá várias vezes, fiz várias reclamações, fiz ofício. Agora, eu não era prefeito, eu era vereador na ocasião e muito depois, mesmo não sendo vereador, já estive lá também como cidadão para questionar essa política desastrosa, né, de atenção à educação. E a saúde vai no mesmo diapasão. Quando eu fiz a CPI da tragédia em 2011, encontrei uma série de desvios na saúde. Tem gente condenada, tem gente respondendo a processo. Foi uma investigação eficiente. E eu esperava não ver mais esse tipo de vício acontecendo ao longo das outras gestões. E aconteceram, continuaram acontecendo. Como eu falei aqui em 2015, eu fiz a CPI da saúde. E agora a gente está vivendo uma calamidade nesse governo. A gente viveu os 3 piores governos que o município já teve na história dele, né? As 3 últimas gestões são as piores da história. Uma pior que a outra. É um passar bastão. Eu sou ruim, aí passo para o outro que é pior e o outro que continua sendo pior. E agora, nessa situação crítica da pandemia, nós fizemos um documento, né? Eu apresentei uma série de sugestões com 24 itens para orientar o prefeito com relação à forma como ele deveria agir, auxiliando. Não é um documento crítico, não é propositivo. 24 itens. Esse documento tem 4 meses e o prefeito não adotou nenhuma das medidas sugeridas. Hoje a gente podia estar numa condição muito mais favorável. Tem aí aproximadamente 200 profissionais de saúde contaminados. Isso é gente, é ser humano também, né? Não é só em razão. Você não passa a impressão de que eles não estão com os equipamentos de proteção individual adequados? Isso é muito grave. O município tem um dos maiores níveis de contaminação de profissionais de saúde. Eles são seres humanos, eles não são máquinas que estão lá para atender as pessoas. Eles têm família. Né? Morreu inclusive, uma pessoa ligada à saúde, uma pessoa ligada trabalhando na maternidade. Também um enfermeiro do São Lucas, no sentimento da família também. É muito grave, isso é muito triste. Essas pessoas que estão lá na frente de batalha para cuidar da gente, elas precisam também ser cuidadas. Então, se você tem um nível de contaminação além do número normal, é porque tem um problema grave ali de equipamento. Pô, rapaz, não tem papel higiênico no hospital. Não tem papel toalha, continua essa vergonha do paciente ter que comprar o remédio, levar a medicação para o hospital. Como é que você pode ter uma gestão pública que dá as costas para a população? Então esse encaminhamento foi feito e o prefeito não deu atenção. A gente não tem tempo para fazer a leitura aqui, mas eu quero falar das prioridades que o governo adota. Eu fiz uma representação no Ministério Público, isso também já tem uns 3 ou 4 meses, com relação à contratação que a Prefeitura fez para troca do parque de iluminação pública municipal. 47 milhões de reais, César, isso é um absurdo que não tem tamanho. A gente está vivendo uma pandemia e o prefeito está preocupado com a iluminação pública. Mas não é com a troca de lâmpada não, porque tem um contrato também de 820 mil reais para trocar a lâmpada queimada que não está sendo cumprido. As ruas estão às escuras, um monte de lugar com poste queimado, apagado, e estão pagando 820 mil reais por um ano de contrato para fazer a troca das lâmpadas. E esses 47 milhões para trocar o parque de iluminação, significa trocar todos os braços de luz, foi uma adesão à ata, não foi licitação, o que é um outro processo também que gera uma série de dúvidas, porque se você lembrar, nesse governo foi feita a contratação através de adesão à ata para compra de medicamento em Duque de Caxias, e naquela época detectou-se que tinha um sobrepreço de 2 milhões de reais. Esse é de 47 milhões, de um município de Araguaína, no Tocantins, onde também a Energisa fornece energia elétrica, e a empresa que presta o serviço é do Distrito Federal. Então por que o prefeito não fez a licitação aqui no município se era a intenção fazer a troca do parque de iluminação pública? Agora, o que mais me choca é o seguinte, essa é a prioridade num momento de pandemia? Não poderia reverter esses recursos para socorrer o pequeno comerciante, o pequeno empresário, o profissional liberal, as famílias que estão passando dificuldade e necessidade, os desempregados? Talvez ele pudesse ter uma outra visão social, humana, né? E não tem. Então eu sei que a gente está no final do programa, eu quero te agradecer, César, e falar dessas minhas preocupações com relação ao quadro social, econômico e político do município, e que vai se resolver na eleição. Então as pessoas precisam estar atentas a isso. As decisões que elas vão tomar vão ter reflexo no futuro. Nós vamos pegar um município
praticamente falido, ele já está mal das pernas e o quadro vai estar muito mais grave daí para diante. Quero te agradecer a todos que estão nos acompanhando e deixar à disposição minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Cláudio Damião, para críticas, dúvidas, sugestões e a gente aparar estas caso elas existam. Cláudio, nós aqui agradecemos a sua participação, sempre lembrando que o objetivo do programa é fazer com que a população de nossa cidade ela conheça um pouco de cada uma das pessoas, né, algumas, né, que estão se colocando aí como pré-candidatos a prefeito. A gente não chega aqui com a pauta montada, o nosso papo vai desenvolvendo de acordo com as colocações do candidato. E com o Cláudio Damião aqui, se a gente tivesse tempo, a gente ficaria aqui a manhã toda, a tarde toda, porque o que não falta é assunto, são propostas. E a gente espera dessa maneira estar contribuindo para que lá na frente o eleitor saiba em quem votar e participe. Porque você deixando de participar, automaticamente você vai estar concordando com o que está aí. Então, a sua participação é importante. Cláudio, muito obrigado. César, só para finalizar, o debate hoje está muito centrado na questão da corrupção, né? Eu quero dizer para você que está acompanhando em casa que ninguém combateu mais a corrupção em Nova Friburgo do que eu. E não estou tratando isso do ponto de vista moralista, não. Isso é uma questão moral. Combater a corrupção é obrigação de todo mundo, inclusive de quem escolhe, de quem elege. E eleger corruptos tem acontecido muito porque as pessoas não estão se dando ao trabalho de investigar a vida do candidato que ela está escolhendo. Então eu combati a corrupção em Friburgo de diversas formas, de diversas frentes, né? Me expus, coloquei minha vida em risco e não me arrependo. Eu acho que essa é uma tarefa que não é minha, de homem público, é uma tarefa de toda a sociedade. Ok, Cláudio? Gente, isso aí, o programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, batendo um papo aqui com Cláudio Damião. Olá amigos, o programa Em Ação, a Voz do Povo na TV está visitando um dos seus parceiros, que é a RB Materiais de Construção, que fica aqui na rua Lopes Trovão, atrás da Prefeitura. E a RB Materiais de Construção está com um show de ofertas para você. Vou falar algumas. Pisos e revestimentos a partir de R$ 15,79 o metro quadrado. Cabinho flexível, rolo com 100 metros, R$ 105,00 à vista. Telha colonial PVC, 2,42 por 86, R$ 64,99 baixou, mais ainda, tudo isso à vista. Basculante 60 por 60 de alumínio, R$ 59,90. Gabinete 41 centímetros, substitui o lavatório com coluna já com espelho, R$ 119,00. Biodigestor com capacidade para 6 pessoas nas residências, 500 litros, R$ 1.390 à vista. Tinta acrílica Rio, 18 litros, R$ 89,00 à vista. E temos várias cores. Tudo isso você só encontra na RB Materiais de Construção, que fica aqui na rua Lopes Trovão, atrás da Prefeitura. Telefone 2521-1849 e Zap 997277435. Não se esqueça, precisou de material de construção, RB Materiais de Construção, que fica atrás da Prefeitura.
está difícil para você agora, imagina para aqueles que antes disso tudo acontecer já não tinham nada. Seja solidário, ajude, doe alimentos, produtos de higiene e limpeza a quem mais precisa. É só deixar sua doação na sede da Cruz Vermelha em Nova Friburgo, Praça Getúlio Vargas, número 92. Nós da Cruz Vermelha levamos sua doação às famílias carentes da cidade. Contamos com você. Seja qual for seu tipo de negócio, a Betalarme tem a solução em segurança eletrônica para você. Os ladrões estão em toda parte e roubam qualquer coisa em qualquer oportunidade. Proteja-se, saia da idade da pedra e tenha acesso aos melhores equipamentos de vigilância eletrônica. Betalarme Segurança Eletrônica. Olá amigos, estamos aqui com um novo parceiro do programa Em Ação, a Voz do Povo, na TV, Leonardo Pinturas. Leonardo, fala aí o que a sua empresa oferece para seus clientes e amigos. Hoje nós estamos no mercado já há 5 anos, né? No mercado nós oferecemos pintura, textura, parte hidráulica, parte elétrica. Nós pegamos sua obra da fundação, te entregamos na chave, com profissionais qualificados em todas as áreas. Nós fizemos algumas obras em Friburgo, que é muito conhecida, como o Campo de Nova Friburgo, que fica na rua da Angelante Nesta, começa ali nos Correios, acaba lá no Bolero. Nós temos boa referência no mercado. Inclusive, nós fazemos todo tipo de telhado, limpeza de calha, tá? Manutenção, troca de telha. Se você precisar do nosso serviço, pode entrar em contato com nossa empresa. Telefone de contato DDD 22, somos de Nova Friburgo, é 981-6304, Leonardo Pintura. Ok, gente, tá esperando o quê? Precisou de obras? Leonardo Pintura. Corre pra cá!